A Dívida, de contos, de Arthur Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. A Dívida, de Arthur Azevedo. 1. Montenegro e Veloso formaram-se no mesmo dia, na Faculdade de Direito de São Paulo. Depois da cerimônia da colação do grau, foram ambos enterrar a vida acadêmica num restaurante, em companhia de outros colegas, e era noite fechada quando se recolheram ao quarto que, havia 2 anos, ocupavam juntos em casa de umas velhotas na rua de São José. Aí se entregaram à recordação de sua vida escolástica e se enterneceram defronte um do outro, vendo aproximar-se a hora em que deviam separar-se, talvez para sempre. Montenegro era de Santa Catarina e Veloso do Rio de Janeiro. No dia seguinte, aquele partiria para Santos e este para a capital do império. As malas estavam feitas. Talvez ainda nos encontremos, disse Montenegro. O mundo dá tantas voltas. Não creio, respondeu Veloso. Vais para a tua província, casas-te, e era uma vez o Montenegro. Caso-me. Aí vens tu. Bem conheces as minhas ideias a respeito do casamento, ideias que são, aliás, as mesmas que tu professas. Afianço-te que hei de morrer solteiro. Isso dizem todos. Veloso, tu conheces-me há muito tempo. Já deves estar farto de saber que eu, quando digo, digo. Pois sim, mas há de ser difícil que em Santa Catarina te possas livrar do conjugo vobis. Na província, ninguém toma a sério um advogado solteiro. Enganas-te. Os médicos, sim, os médicos é que devem ser casados. Não me engano tal. Na província, o homem solteiro, seja qual for a posição que ocupe, só é bem recebido nas casas em que haja moças casadeiras. Quem te meteu essa caraminhola na cabeça? Se fosses como eu para a corte, acredito que nunca te casasses. Mas vais para o desterro. E aqui estás, com uma ninhada de filhos. Queres fazer uma aposta? Como assim? O primeiro de nós que se casar pagará ao outro. Quanto? Vê tu lá. Deve ser uma quantia gorda. 1 conto de réis. Upa! 1 conto de réis não é dinheiro. É preciso que a aposta seja de 20 contos, pelo menos. Ó, Veloso, tu estás doido? Onde vamos nós arranjar 20 contos de réis? O diabo nos leve se aqueles canudos não nos enriquecerem. Está dito. Aceito. Mas olha que é sério. Muito sério. Vai preparando papel e tinta enquanto vou comprar 2 estampilhas. Sim, senhor. Quero preto no branco. Há de ser uma obrigação recíproca, passada com todos os Fs e Rs. Veloso saiu e logo voltou com as estampilhas. Senta-te e escreve o que te vou ditar. Montenegro sentou-se, tomou a pena, mergulhou no tinteiro e disse: Pronto. Eis o que o outro ditou e ele escreveu. Devo ao bacharel Jaime Veloso a quantia de 20 contos de réis, que lhe pagarei no dia do meu casamento, oferecendo como fiança desse pagamento, além da presente declaração, a minha palavra de honra. Agora eu, disse Veloso sentando-se. Devo ao bacharel Gustavo Montenegro a quantia de 20 contos de réis, etc. As declarações foram estampilhadas, datadas e assinadas, ficando cada um com a sua. No dia seguinte, Montenegro embarcava em Santos e seguia para o sul, enquanto Veloso, arrebatado pelo trem de ferro, se aproximava da corte. 2. Montenegro ficou apenas 3 anos em Santa Catarina, que lhe pareceu um campo demasiado estreito para as suas aspirações. Foi também para a corte, onde o conselheiro Brito, velho e conhecido advogado, amigo da família dele, paternalmente se ofereceu para encaminhá-lo, oferecendo-lhe um lugar no seu escritório. Chegado ao Rio de Janeiro, o catarinense desde logo procurou seu companheiro de estudos e não encontrou da parte deste o afetuoso acolhimento que esperava. Veloso estava outro. Em 3 anos, transformara-se completamente. Montenegro veio achá-lo satisfeito e feliz, com muitas relações no comércio, encarregado de causas importantes, morando numa bela casa, freqüentando a alta sociedade, gastando à larga. O catarinense, que tinha uma alma grande, sinceramente estimou que a sorte, com tanta liberalidade,
houvesse favorecido seu amigo. Ficou, porém, deveras magoado pela maneira fria e pelo mal disfarçado ar de proteção com que foi recebido. Veloso não se demorou muito em falar-lhe da aposta de São Paulo. Olha que aquilo está de pé. Certamente, a nossa palavra de honra está empenhada. Se te casas, não te perdoo a dívida. Nem eu a ti. Os dois bacharéis separaram-se friamente. Veloso não pagou a visita a Montenegro, e Montenegro nunca mais visitou Veloso. Encontravam-se às vezes, fortuitamente, na rua, nos bondes, nos tribunais, nos teatros, e Veloso perguntava infalivelmente a Montenegro: então, ainda não és noivo? Não. Que diabo! Estou morto por entrar naqueles 20 contos. 3. Um dia, Montenegro foi convidado para jantar em casa do conselheiro Brito. Não podia faltar, porque fazia anos o seu venerando protetor, mestre e amigo. Lá foi e encontrou a casa cheia de gente. Passeando os olhos pelas pessoas que se achavam na sala, causou-lhe rápida e agradabilíssima impressão uma bonita moça, que pela elegância do vestuário e pela vivacidade da fisionomia se destacava num grupo de senhoras. Era a primeira vez que Montenegro descobria, no mundo real, um físico de mulher correspondendo, pouco mais ou menos, ao ideal que formara. Não há mulher, por mais inexperiente, a quem escapem os olhares interessados de um homem. A moça imediatamente percebeu a impressão que produzira e, ou fosse que por seu turno simpatizasse com Montenegro, ou fosse pelo desejo vaidoso de transformar em labareda a fagulha que faiscara seus olhos, o caso é que se deixou vencer pela insistência com que o bacharel a encarava e esboçou um desses indefiníveis sorrisos que nas batalhas do amor equivalem a uma capitulação. O acordo tácito e imprevisto daquelas duas simpatias foi celebrado com tanta rapidez que Montenegro, completamente hóspede na arte de namorar, chegou a perguntar a si mesmo se não era tudo aquilo efeito de uma alucinação. O namoro foi interrompido pela esposa do conselheiro Brito, que entrou na sala e cortou o fio a todas as conversas, dizendo: vamos jantar? À mesa, por uma coincidência que não qualificarei de notável, colocaram Montenegro ao lado da moça. Escusado é dizer que ainda não tinham acabado a sopa e já os dois namorados conversavam um com o outro, como se de muito se conhecessem. Na altura do assado, Montenegro acabava de ouvir a autobiografia desenvolvida e completa da sua fascinadora vizinha. Chamava-se Laurentina, mas todas as pessoas do seu conhecimento a tratavam por Lalá, gracioso diminutivo com que desde pequenina lhe haviam desfigurado o nome. Era órfã de pai e mãe. Vivia com uma irmã de seu pai, senhora bastante idosa e bastante magra, que estava sentada do outro lado da mesa, cravando na sobrinha uns olhares penetrantes e indagadores. Os pais não lhe deixaram absolutamente nada, além da esmeradíssima educação que lhe deram. Mas a tia, que generosamente a acolheu em sua casa, tinha, graças a Deus, alguma coisa, pouca, o necessário para viverem ambas sem recorrer ao auxílio de estranhos nem de parentes. Para não ser muito pesada à tia, Lalá ganhava algum dinheiro dando lições de piano e canto em casas particulares. Eram os seus alfinetes. Fui educado um pouco à americana, acrescentou. Saio sozinha à rua sem receio de que me faltem ao respeito, e sou o homem lá de casa. Quando é preciso, vou eu mesma tratar dos negócios de minha tia. E elevando a voz: não é assim, titia? É, minha filha, respondeu do lado oposto a velha, embora sem saber de que se tratava. Lalá era suficientemente instruída e tinha algum espírito mais que o comum das senhoras brasileiras. Essas qualidades, realmente apreciáveis, tomaram proporções exageradas na imaginação de Montenegro. Este disse também a Lalá quem era e contou-lhe os fatos mais interessantes da sua vida, exceção feita, já se sabe, da famosa aposta de São Paulo. E tão entretidos estavam Montenegro e Lalá nas mútuas confidências que cada vez mais os prendiam, que nenhuma atenção prestaram aos incidentes da mesa, inclusive os brindes, que não foram poucos. Acabado de jantar, improvisou-se um concerto e depois dançou-se. Lalá cantou um romance de Tosti. Cantou mal, com pouca voz,
sem nenhuma expressão